Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tive o prazer orar por ti, viu, Sérgio? Eu tive o prazer de iniciar hoje e de estar presente no início deste culto. E as palavras da pastora Giane foram muito felizes quando ela disse que, independente de quem ganhe, essa nação está nas mãos do Senhor. E nós temos que, como servos, reconhecermos que quem conduz é o Senhor. O homem pode até traçar caminhos errados, mas quem conduz é o Senhor. Certo? E agora, mais do que nunca, eu acredito que a igreja do Senhor Jesus vai orar. Não é uma palavra solta. Está iniciando tempos sombrios. A palavra de Deus há de se cumprir. E nós temos que estar de pé. Temos que estar de pé. Amém? Passamos isso aí. Deixa eu fazer o uso de um texto bíblico. Eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Essa mensagem ela já está comigo há algum tempo. Eu quero confessar aos irmãos que ela somente veio à tona alguns dias atrás, quando alguém citou esse texto aqui, e aí ficou isso na minha mente, quando foi citado esse texto, e quando o pastor Natson me convidou para trazer a palavra hoje, foi essa aqui a mensagem que veio. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Quando você encontrar o capítulo 3, versículo 1, eu quero que você fique atento aí. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Versículo 1 do capítulo 3 do livro de Atos. Diz assim a palavra: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entraram. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, diz: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber algo ou alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Senhor da glória, Pai Santo, Deus de misericórdia, esse momento, ó Deus, ao qual a Tua palavra vem até nós, te pedimos, meu Senhor da glória, que o Senhor possa estar a agir em nosso meio. Que o Senhor faça cativo cada mente aqui nesse lugar. Que possamos compreender, entender, absorver aquilo ao qual o Senhor quer conduzir aos nossos corações. Nós queremos sair daqui, ó Pai, diferente da forma qual entramos. Se dúvida tínhamos, que ela caia por terra. Se tínhamos cansaço espiritual, ó Pai, renova-nos, ó Deus. Se o Senhor, ó Pai, tem algo para falar conosco, que os nossos corações estejam como terras férteis a receber essa semente que é a palavra de Deus.
Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço que o Senhor possa estar operando maravilhosamente em nosso meio, para a honra e glória do Teu nome. É que eu oro, eu te agradeço. Amém. Amados, esse texto ele é bem conhecido. Eu acredito que alguém já passou alguma vez e já leu ou ouviu alguém comentando sobre os dois discípulos, Pedro e João, chegando ao templo, a porta formosa, e vindo esse pedinte e indagando-os. É um diálogo que é muito visto no meio evangélico. Agora eu quero pedir licença aos irmãos para trazer 3 observações que foram feitas aqui nesse texto, que me chamaram bastante atenção. A primeira delas é que Pedro e João disse ao homem: olha para nós. E eu quero nesse momento dizer para você: será que você está preparado para chegar para alguém e dizer: ó, olha para mim? Porque o que Pedro e João disse, sabe o que foi? Ele disse assim: ó, ei, mundo aí fora, ei, povo aí fora, olha aqui, olha para a minha vida, faz um raio-x da minha vida, observa o meu caminhar, o meu proceder, vê, olha aqui para mim. Será que você está preparado? Será que o mundo aí fora, ele pode olhar para você e começar a analisar você? Qual o seu caminhar? Qual o seu proceder? De que forma que você age? Como é que você está falando? Pedro e João, ele teve a audácia de chegar para aquele homem e dizer assim: ei, olha para mim, nos observa. Olha para nós aqui. Observe-nos. Eu tinha um amigo que ele trouxe uma analogia uma certa vez, e eu acredito que ele tenha ouvido falar de alguém comentou isso e ele trouxe, mas isso me ficou à mente. Ele disse que a igreja está cheia de crentes 007. São agentes secretos. Andam secretamente por aí. Ninguém sabe que é crente. Ele está ali, mas não sabe que é crente. Vai para a escola, está na escola, aí diz assim: e fulano de tal? Aí ele é crente? Não sabia. Está no trabalho, aí alguém diz assim: ei, irmão, vale, ele é crente? Não se choca não, tá? Já fizeram isso comigo. É porque tem algumas pessoas que dizem assim: ah, não, porque é pastor. Deixa eu conversar, rapaz. Se nós não andarmos com a luz de Cristo, com o sorriso de Cristo, com o caminhar de Cristo, com o proceder de Cristo, ninguém vai saber que você é servo de Cristo. As tuas atitudes, o seu caminhar, o seu proceder tem que ser, livro aberto, para que todos possam olhar para você e saber: esse é crente, esse é servo. Tá com a barba grande, mas é servo. Tá de bermuda, mas é servo. Tá batendo bola, mas é servo. Porque tem algumas pessoas que acham que não pode ter barba, porque não é crente, não pode ter barba.
Crente não pode andar de bermuda, crente não pode jogar bola, crente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Teve uma certa vez que um pastor foi surpreendido com um jovem que ele pregou dessa forma, e no final o menino chegou para ele e disse assim: ei pastor, pode comer banana à noite? Crente pode comer banana de noite? É porque ele disse que tanta coisa era pecado, que o menino achou que comer banana à noite era pecado. Mas nós temos que andar, e o nosso caminhar, o nosso proceder tem que ser preparado, porque tem pessoas olhando para você. E você tem que estar preparado para dizer: olha para mim, me observe, eu sou testemunho vivo. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que ele diz assim, versículo 5: ele olhava atentamente, porque ele disse, os dois disseram: olhe para nós. E eles estavam olhando atentamente, mas estavam olhando atentamente, esperando algo de Pedro e João. Saiba que as pessoas aí fora, eles estão sempre esperando algo de você. Estou esperando que você chegue lá e ministre uma bênção, ministre uma cura. Estou esperando que você chegue lá e ministre uma palavra. Está assim de pessoas sedentas por um versículo, por uma palavra, por um, sabe? Eu estava outro dia comentando, não lembro aqui agora no momento com quem que eu comentei. E não adianta eu tentar forçar, porque eu estou ficando velho, esqueço mesmo. Mas eu comentei com alguém esses dias. Olha, há 30 anos atrás era diferente. Há 30 anos atrás a igreja era diferente. Eram feitos de pessoas analfabetas, rudes, mas tementes a Deus e usadas pelo Espírito Santo. Pessoas que não se calavam. Eu fui evangelizado por 3 irmãos. E sabe qual é a situação? Eu fui mexer com gaiatis, que jovem é bicho gaiato. Fui mexer com a menina, mexi com a menina errada. A menina era crente, pelo menos na época, crente eu estava lutando. E a família crente, o que aconteceu? Eles me evangelizaram e me ganharam para Jesus. Me ferrei. Mexi com a pessoa errada. Mas por quê? Porque crente é assim. O crente, ele tem que estar preparado. As pessoas estão olhando, mas elas estão olhando esperando algo de você. Ei, você está entendendo até aqui? O mundo aí fora, ele está esperando algo de você. A terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é que em seguida no versículo 6 ele diz assim, Pedro, porém, lhe diz: não possuo nem prata e nem ouro. Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E aí vem a mensagem de hoje. O que é que você tem para oferecer?
A mensagem de hoje é: o que é que você tem para oferecer? Pedro e João, quando o homem olha para eles, esperando algo deles, eles dizem: olha, nós não temos dinheiro, não temos bens, mas o que nós temos, nós vamos te dar. O que foi que aconteceu? Ele foi curado. O que você tem para oferecer para Deus hoje? O que é que você tem para oferecer? Se chegar alguém para você, olhando para você, esperando algo de você, o que é que você pode oferecer? Nós temos que ter algo. E isso aí veio. Pedro e João estavam vivendo o melhor da igreja primitiva. Nesse momento em que Pedro e João chegam na porta do Templo Formosa, era o momento ápice da igreja primitiva. Sabe o que tinha acontecido aqui? Um capítulo antes. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles estavam reunidos e eles foram todos batizados no Espírito Santo. Estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam vivendo o melhor da igreja. Os dois estavam cheios da graça de Deus. O que você tem para oferecer para Deus hoje? É uma pergunta que fica soando na igreja. O que nós, como igreja, temos a oferecer? No capítulo 2, versículo 42, se você voltar um pouquinho, no capítulo 2, versículo 42, é a mesma folha talvez aí. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o que é essa igreja. Olha como é que estava essa igreja. Olha como estava a igreja. Ele no capítulo 2 diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja, ela estava cheia. Em que sentido? Primeiro ponto, eles perseveravam na doutrina. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 diz assim, ó: e o que de minha parte ouvistes, através de muitos testemunhos, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo, ele diz assim, ó: eu tenho aprendido, eu tenho absorvido a palavra, eu tenho lido a palavra, eu tenho crescido na palavra, e através desse crescimento da palavra, e através do estudo da palavra, eu tenho ido buscar na palavra, eu tenho passado isso para outros, que até o momento idôneos. Perseverar na doutrina, sabe o que é, irmão? É a gente poder estar insistentemente buscando, aprendendo, nos alimentando, crescendo, nos fortalecendo, para que no momento necessário a gente possa ter o que oferecer.
Quando nós aceitamos Jesus, muitas das vezes a gente vai com uma sede, sabe? E aí a gente participa de escola bíblica, e aí a gente vai aprendendo e vai orando, mas aí com o tempo isso vai passando e a gente vai... Eu lembro-me quando eu e a Mara iniciamos o nosso ministério, eu já tinha feito um seminário. E aí chegaram e disseram assim: seria interessante que o senhor fizesse um seminário. Eu disse: amém. Glória a Deus. A Mara disse assim: você já fez? Vai fazer reciclagem, né, amor? É. E aí ela foi fazer, eu fui fazer com ela. Mas você não já tinha um seminário? Para que fazer outros? Meu filho, o meu avô dizia que quanto mais cabra, mais cabrito. Se você não entende isso aí, sabe? Quanto mais você tiver, mais busque, que mais você vai ter. É a única coisa que não se pode tirar de um ser humano. É algo que ninguém pode roubar de você. É o conhecimento. Por que é que você acha que muitas ditaduras aí se implantam e não ensinam o povo? Porque povo burro, sem conhecimento, fácil de manobrar. Conhecimento, busca. Perseverar na doutrina é poder nos deleitar no ensino. É aprendermos, crescermos. E quando você aprender algo, passe para alguém. E tudo que você for absorvendo, as pessoas vão ficar olhando para você, esperando você chegar e ter algo para... Segunda coisa, nós temos que buscar, e através desse versículo a gente pega, é que Pedro e João, eles tinham muita comunhão, até o partir do pão. A igreja naquela época, a igreja estava se deleitando em comunhão. A igreja, ela foi perseguida, ela foi, sabe, escoteada, humilhada, perseguida, mas ela tinha muita comunhão. E quanto mais perseguiam a igreja, mais comunhão a igreja tinha. E eu fui buscar uma definição de comunhão. É um ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto, em que a união ou a ligação seja em compartilhar. Isso é ter comunhão. E o que acontece lá em Atos capítulo 2, versículo 1? Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No dia de Pentecostes, eles não estavam espalhados, não. No dia de Pentecostes não tinha um vendo televisão, o outro dançando, o outro pulando, o outro jogando bola. Não, eles estavam todos reunidos em comunhão. E quando eles se reuniram-se e intercederam, aí sabe o que aconteceu? Foram todos batizados no Espírito Santo. Foram vistos línguas repartidas como de fogo. E eles falavam em outros idiomas, em outras línguas. O que você tem para oferecer ao Senhor?
ser cheio do Espírito Santo, ter comunhão. Uma igreja unida, uma igreja que ande junto. Aqui, meu irmão, ó, união vai além, sabe, de muita coisa, porque as pessoas acham que ter comunhão é concordar 100% com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu faço. Não. Eu sou torcedor do Fortaleza. Se eu fosse do Ceará, eu diria, mas eu não sou do Ceará, eu sou do Fortaleza. Né? Mas, ei, olha aqui. Tu acha que eu vou deixar de ter comunhão com meu irmão porque ele é torcedor do Ceará? Não. Comunhão vai muito além disso. Quem nos une é Cristo. Esse corpo é conduzido por Cristo. Hoje à noite, o que você tem para oferecer ao Senhor? O terceiro é que ele fala aqui nesse versículo que a igreja, ela não estava só perseverando na doutrina dos apóstolos, ela não tinha só comunhão, mas era uma igreja que, acima de tudo, ela orava. Acima de tudo, ela orava. Olha o que eles dizem aqui. No 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora, irmãos, vamos definir o que é oração? A oração é um ato de adorar. Na oração a gente adora, amém? João 4:24. Adorar em espírito. Adorar em microfone é muito fácil, irmãos. Adorar, orar na igreja, na frente dos irmãos, é muito fácil. Com esse microfone aqui na mão é muito bom, é muito maravilhoso. E quando tem uma plateia linda, orar, ser adorador, é uma oração em adoração. Sabe quando é? É quando o Senhor diz assim, ó: entra em teu quarto em secreto e ora, porque em secreto o teu Pai te responderá. Por muito tempo, irmãos, eu e minha esposa, a gente orava, nem ela sabia que eu orava, nem eu sabia que ela orava. A Mara aqui, eu não sei se vocês sabem, ela tem uma mania de orar com uma caneta e um pedaço de papel. Ela vai rabiscando, só que eu duvido alguém depois saber o que foi que ela escreveu. Não, é muita consoante e pouca vogal. Como é que se sabe o que foi? Aí diz ela que ela vai pensando, vai orando e vai falando e vai botando só uma letra, duas, três. Meu Deus do céu, só Deus mesmo para saber decifrar isso aí, viu? Eu, como tenho dislexia, não dá para orar desse jeito, porque eu não sei nem escrever, não dá nem para escrever, né? Eu já tenho um tique até. Olha, e hoje, isso aqui, não pense que isso aqui, ó, foi feito hoje, não.
Isso aqui tem anos sendo fabricado, escrito. Eu não consigo escrever tudo de uma vez, não. Eu às vezes faço um pouco, às vezes eu anoto só os tópicos. Mas a oração e a adoração, ela tem que ser entre você e o Pai. Porque o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Não é nas praças e tal, e todo mundo vendo e dizendo: opa! Ei! Ore em secreto. Ore no seu quarto. Ore, você e Deus. Segundo, a oração, ela também é o pedir. Tiago capítulo 4, versículo 3. Eu vou abrir. Vai dar tempo. Eu estou com medo de abrir e não dá tempo, mas vai dar tempo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para embandejares em vossos prazeres. Vocês pedem e pedem errado, pedem mal. O pedir também tem que ter sentido. Uma das coisas que, quando eu cheguei dentro da igreja, mais eu pedi ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria para mim poder estar aqui, porque eu cheguei dentro da igreja falando muita bobagem, me expressando de forma errada, falava muito palavrão. Não tinha comportamento digno de reto, de que as pessoas observassem e dissessem: ó, esse aí é. Tinha um cabelo enorme e um cavanhaque aqui, um negócio meio. É porque vocês não viram. E eu não era besta de tirar foto. Que eu não sou fotogênico não, certo? Eu não gosto de tirar foto não. Mas era algo assim, beirando a loucura. A marmota não, Mara. A Mara. Temos que ter sabedoria até no pedir. Expresse-se ao Senhor, peça sabedoria, peça entendimento, discernimento. O Senhor vai te ajudar, Ele vai te moldar, e você vai ter tudo isso às suas mãos. Sabe por quê? Porque você soube pedir. Prepare-se para ser servo. Tem muita gente se preparando aí e vendo de forma errada. A Bíblia diz assim, ó: nós somos filhos de rei, então nós somos príncipes, né? E tem muita gente que acha que ser príncipe, ei rapaz, o senhor é príncipe, tá doido, é? Eu já vi algumas pessoas pregarem e dizendo o seguinte: ei rapaz, Deus te fez foi cabeça e não cauda. Peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? A monarquia, eu vou colocar a maior monarquia que nós conhecemos hoje, que é a da Inglaterra, o Reino Unido. Você sabia que os netos daquela mulher que morreu, da Elizabeth, os netos dela foram preparados desde o nascimento. Sabe para quê?
para serem reis. Não sabiam nem se ela. E a velhona lá, ó. Ninguém achava que aquela mulher ia morrer. Quando disseram que ela morreu, aí a pessoa, mentira. Ela morreu. Só que aí disse se eu ver no caixão. E foi difícil, porque passou 30 dias. Irmãos, aquelas crianças foram preparadas desde o nascimento para serem príncipes. Por que que nós achamos que a gente aceita Jesus hoje é príncipe, amanhã sai pisando em todo mundo e sai passando? A humildade. Diga não à soberba. Seja preparado para você assumir. Tem pessoas que não acham. Pedir. Tenha sabedoria para pedir. Segundo, terceiro. Abre aí Lucas 17:11. Nós temos que saber que a oração é agradecimento. Lucas 17:11. Olha, terceiro é agradecimento. Oração, ela tem que ser adoração, ela tem que ter o pedido e ela tem que ter o agradecimento. 17:11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria, na Galileia. Ao entrar em uma aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. 10 leprosos pedem para ser curados. 10 leprosos pediram para ser curado. Os 10 receberam a graça e foram curados. Mas somente um deles, ainda samaritano, é que voltou para agradecer. Sabe o que está faltando à igreja? É o discernimento para entender que tudo que vem a nós, de bênção ou não, nós temos que agradecer. Perdeu o emprego, agradeça. Pastor, pelo amor de Deus, você está exagerando, mas perdi o emprego. Como é que eu vou pagar a luz lá de casa? Meu filho, eu aprendi uma coisa na minha caminhada. E aí, amém, que a minha esposa também. Tem algumas pessoas que dizem que a tampa e a panela são dois doidos juntos. Porque Deus, Ele nos ensinou a sermos gratos quando nós estamos aqui e sermos gratos quando nós estamos aqui. Eu estou aqui, agradeço. Eu estou aqui, eu agradeço. E se eu descer um pouquinho mais, eu estou dando glória. Nós temos que aprender a sermos gratos a Deus. Agradecemos a Deus por tudo.
Na oração eu tenho que entender que eu tenho que adorar, eu tenho que pedir, mas eu também tenho que agradecer. Eu, como igreja, para estarmos preparados, prontos para irmos, para cumprirmos o que o ministério aqui está passando para nós. O que é que o ministério está passando para nós? Ide. Para que eu possa ir, eu tenho que estar me preparando. Porque se eu não tiver nada para oferecer, como é que eu posso ir? A igreja do Senhor Jesus, Pedro e João, estavam vivendo o melhor da igreja. E o melhor da igreja, sabe o que era? Eles perseveravam na doutrina, na comunhão no partir do pão e na oração. Eles estavam sempre, constantemente orando. Pedro foi preso, foi solto, e quando chega na casa, ele estava o quê? O povo estava o quê? Orando. Quando abriram a porta, a menina foi abrir a porta, é Pedro. Que conversa, Pedro está aí. E Pedro, quando chega lá, eles estavam fazendo o quê? Orando. A igreja do Senhor, presta atenção. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que estar preparada a ofertar, a oferecer. E a gente só consegue se nós buscarmos. Será que eu estou preparado? O que você tem para oferecer ao Senhor de hoje? Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Eu queria pedir licença. Cadê o pastor? Glória a Deus. Bora ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. O que você tem para oferecer ao Senhor hoje à noite? Deixa eu dizer um negócio para você. Ele apareceu. Pastor, eu posso convidá-los para a gente fazer uma oração aqui na frente? Vamos, venham aqui à frente, venham. A igreja.